que é o populismo? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E hoje, no primeiro vídeo de 2022, eu, professor Renan, começo falando de política. Hoje nós vamos tratar aqui de um fenômeno característico da América Latina, mas que não é exclusivo da nossa região, que é o populismo. Nós chamamos de populismo um fenômeno político que surgiu entre o final do século XIX e primeira metade do século XX, em várias partes do mundo. Essa, inclusive, é uma questão bastante polêmica entre os historiadores. Alguns afirmam que o populismo surgiu na Europa, outros que ele surgiu nos Estados Unidos. Mas o fato é que esse fenômeno político ganhou força e se tornou uma característica central da América Latina, sobretudo após a crise de 1929, ali no período entre as duas guerras mundiais. Tanto que três nomes que são lembrados como os grandes símbolos do populismo foram lideranças latino-americanas. São Getúlio Vargas, que governou o Brasil entre as décadas de 30 e 40 e depois no início da década de 1950, Juan Domingo Perón, que governou a Argentina, e Lázaro Cárdenas, que governou o México. Entre os fatores que possibilitaram o surgimento do populismo na América Latina, nós podemos citar o processo de industrialização bastante acentuado que ocorreu na região, sobretudo durante e após a Primeira Guerra Mundial, a formação de uma classe operária bastante organizada, bastante numerosa e organizada, ao mesmo tempo o surgimento de uma burguesia industrial e de uma classe média urbana, o surgimento dos fenômenos das experiências totalitárias na Europa, sobretudo na Europa, e o êxodo rural. Esse é o palco, esse é o terreno sobre o qual o populismo se instala, se estabelece a partir do final dos anos 20, começo dos anos 30. Eu vou apresentar no vídeo de hoje 4 características que eu considero essenciais, básicas, para todos os regimes, todas as experiências populistas na história. Porém, como a gente vai ver em um outro vídeo, a experiência populista brasileira ela é um pouco diferente das outras. O populismo brasileiro ele acaba desenvolvendo algumas particularidades que o tornam diferente em alguns aspectos das outras experiências populistas, mesmo das experiências latino-americanas, dos nossos países vizinhos, como Argentina e México, que eu acabei de mencionar. Então, a primeira e principal característica do populismo é a existência de uma figura carismática, de um líder carismático, que estabelece um vínculo de identificação pessoal com os seus seguidores, com os seus apoiadores. Então, esse líder carismático, vai se apresentar como uma espécie de defensor e até mesmo de vingador das massas, das camadas populares. O poder do líder carismático se sustenta no discurso divisor da sociedade, aquele famoso nós contra eles. Nesse sentido, o líder populista, se apresenta como o protetor do povo, o nós, contra as ameaças de qualquer grupo que possa ser apresentado como um suposto perigo, como uma suposta ameaça para esse mesmo povo. Seria então o eles, dessa dicotomia, dessa separação, desse discurso de separação que sustenta a política, que sustenta a forma de governar desse populista, desse líder populista. Então, esses eles, esses grupos que são apresentados como uma ameaça para o povo que o populista defende, podem ser grandes empresários, potências estrangeiras, grupos étnicos, como, por exemplo, judeus ou até mesmo imigrantes, ou ainda alguma ameaça ideológica, como o socialismo, o comunismo ou o liberalismo. No Brasil, por exemplo, como eu já disse aqui no início do vídeo, o principal representante, o pai fundador do populismo no nosso país foi Getúlio Vargas. E ele se apresentava como uma espécie assim de defensor da classe trabalhadora contra o que ele chamava de ameaça do capital estrangeiro. Então vejam, há uma clivagem, há uma separação na sociedade. O nós enquanto povo, representado, defendido e protegido
por Getúlio Vargas contra eles, o capital externo, o imperialismo, os grandes conglomerados empresariais, midiáticos, ou seja, tudo aquilo que no discurso sustentado, defendido por Getúlio Vargas, pudesse representar um perigo para o povo. Além disso, o discurso varguista se sustentava em argumentos anticomunistas e nacionalistas, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico. E aí, para falar mais um pouco sobre o papel de Vargas na construção do populismo brasileiro, a segunda característica do populismo é justamente o paternalismo. Segundo esse princípio, o povo é apresentado como submisso, como dependente. O povo seria, então, uma comunidade de indivíduos guiados, conduzidos, protegidos pelo líder. Não por acaso, Getúlio Vargas aqui no Brasil era chamado pelos seus apoiadores de o pai dos pobres. Mas, na verdade, o que se vê no populismo na prática é uma política de pequenas concessões sociais feitas sob intenso controle do Estado, controle tanto político, midiático e econômico, que passa a gerir todas as atividades, todas as mobilizações feitas pelo povo. No Brasil, por exemplo, os sindicatos foram todos colocados sob a tutela, sob o controle do Ministério do Trabalho, que inclusive foi criado por Getúlio Vargas, e as lideranças desses sindicatos, os chamados pelegos, respondiam diretamente à autoridade estatal. É claro que a manutenção de uma estrutura desse tamanho custa caro. E aí nós vamos então para a terceira característica geral do populismo, que é o estatismo econômico. Como forma de controlar as atividades produtivas e, consequentemente, a classe trabalhadora, o líder populista submete a economia à vontade do Estado, tanto através da criação de empresas estatais, e essa foi uma característica do varguismo no Brasil, uma característica muito forte do varguismo brasileiro, a criação, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras, da Fábrica Nacional de Motores, como também através da criação de leis que limitam ou que fazem desaparecer completamente a liberdade econômica. E, em troca, são dados privilégios aos grupos econômicos, aos grandes conglomerados empresariais ligados ao governo, ligados à estrutura de poder. E, por fim, para que o populismo se sustente, é preciso que a quarta característica dessa forma de poder entre em ação, que é a máquina de propaganda, o controle direto ou indireto sobre jornais, revistas, rádio, televisão e, mais recentemente, mídias sociais e canais digitais vendem a imagem de um líder abnegado que abre mão da sua própria vida, que abre mão dos seus próprios interesses em nome do bem do povo. O pior disso tudo é que o populismo não desapareceu. Ele não é um fenômeno ligado a uma época, restrito a um período histórico. Alguns autores gostam de falar de um neopopulismo ou do renascimento do populismo no século XXI, como se o populismo, em algum momento da história, tivesse deixado de existir, o que não é verdade. As estruturas de poder populistas sempre existiram, estão aí e representam uma ameaça muito séria às liberdades individuais e à democracia de fato. E é por isso que nós devemos permanecer sempre atentos aos políticos que se vendem mais pelo carisma pessoal do que pelos seus projetos ou ideias. Se você gostou desse vídeo e achou que ele te ajudou a entender um pouquinho mais a política, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal Missionário e me ajude a divulgar a minha missão, que está só começando.